Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Segunda Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 diz assim: orai, para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Amém, Jesus? Amém. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Amém, Jesus? Quem crê nisso, dá glória a Deus? Quem crê nisso, dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe a tua vida, irmão. Amém. Bom, há certas expressões e formas de expressões que os apóstolos adotam, né, que não está nada contra o que o Senhor pregou, mas que chamam a minha atenção porque, além de serem espirituais, são muito inteligentes, né? De uma sabedoria tremenda na presença do Senhor, pois tem uma capacidade para decifrar, qualificar, trazer à tona até situações que nós estamos vivendo nos dias de hoje, ou então pessoas, tipos, né, de pessoas que nós estamos nos deparando também no universo da fé, principalmente no universo da fé. E o pastor Daniel, eu escutei Paulo dizer aqui sobre pessoas que não têm fé, né? E até uma expressão que chama a atenção, que ele diz aqui, pois a fé não é de todos. Eu queria perguntar para você hoje aqui nessa noite, antes de entrar no mérito do que Deus me mandou pregar, pelo fato de que, se a fé, nem todos têm a fé, ou seja, nem todos têm acesso a ela, ele está querendo dizer o que é difícil demais isso? O fato de muitas pessoas não terem o acesso a essa virtude, né? É porque é muito complexo, difícil, problemático, ou porque as pessoas não estão dispostas ou com disposição a atender o que a fé pede, né? Porque tem gente que tem mania de transformar em coitado, judiação, aquilo que a palavra de Deus qualifica como incrédulo. Ausência de fé ou pouca fé é incredulidade. Essa expressão está bem traduzida, tá? São dois substantivos para isso no grego, principalmente no Novo Testamento. Está bem traduzido, incredulidade. Pastor Daniel, já vou falar mais ou menos aqui para vocês as expressões que definem incredulidade. Mas o fato é, a pessoa que ela não tem fé, ou que tem pouca fé, ela pode ser considerada como uma vítima nisso? Não, a Bíblia diz não. Nem todos têm a fé, não é porque é difícil, é complicado, é muito caro, é muito exigente, ou coisa parecida. É porque a fé, ela é, na verdade, uma proposta que precisa ser admitida nos padrões das vontades humanas. É isso, tem uma coisa que tem que encaixar na tua vida, e que você tem que gostar do que ela está falando. De repente você não gosta e põe de lado. É por isso que Paulo está tratando. Nem todos querem ela. Não é porque é complexo, é porque ela tem que estar harmonizada comigo e com você, e nós com ela. É assim, é uma comunhão. Então, pastor, eu quero deixar uma coisa clara para o amado aqui. Primeira coisa, a incredulidade, hoje,
É um pecado ignorado pelas igrejas. Todo mundo entende como pecado moral. Eu tenho pregado muito sobre isso aqui a pedido do meu Senhor. Que muita gente leva em consideração que pecado mesmo, que Deus não se agrada, que Deus se ira, que Ele se revolta, é aquilo que envolve a moral. Roubo, prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade, sodomia, mentiras, invejas, gulodices, glutonarias, vaidades, ambições, etc, 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 que são pecados que levam para si penalidades de Deus, óbvio, estão descritos na palavra do nosso Senhor, inclusive. Mas a incredulidade é um pecado que hoje, pelas igrejas, principalmente aquelas que são mais moralistas e religiosas, não é falado, não é tratado como vai ser hoje em relação a essa mensagem que o Senhor mandou eu preparar aqui. Amém? Quantos aqui observem e veem isso? Já levante a sua mão. Tá? É como se, ou então as pessoas não pudessem ter entendimento, ou acesso à significação desse termo chamado fé, por isso que não se interessam em falar sobre isso? Pode ser. Mas o que eu vou pregar hoje aqui não é visto pela igreja atual como um pecado sério, tão igual quanto os outros, que pode levar um homem a uma condenação com Deus. Amém? Amém. Abre a tua Bíblia, João 12, versículo 37, aguarda esse texto aí para mim, segura ele para mim aí. Eu vou falar uma segunda coisa importantíssima aqui. Bom, falei do pecado ignorado, a incredulidade não sendo tratado como pecado dentro da igreja, a ausência de fé não sendo tratado como uma coisa certa dentro da igreja, a não ser os outros pecados relacionados à moral. Uma coisa importantíssima aqui, ausência de fé, falta de fé ou pouca fé. Falar uma parte, e pastor, pode ser explicado como um problema patológico, de ordem física, mental, psicológica, etc, etc. Pastor, dizer uma coisa para os irmãos aqui. Se ficar configurado, eu já disse isso aqui de púlpito, que a ausência de fé dessa pessoa se deve ao fato de que ela tem problemas mentais, eu não preciso nem discutir isso aqui. É mais do que óbvio que essa pessoa, entendeu? É especial, como dizem, é mais do que óbvio que Deus não vai cobrar dela responsabilidades com a fé, porque ela não tem condições psíquicas, psicológicas, para poder compreender todas essas responsabilidades. Porque a fé está muito ligada à palavra, a fé está muito ligada à mensagem que o Evangelho prega. Então, se uma pessoa não tem condições físicas e mentais para poder entender, ela já está salva automaticamente. Mas fica claro que essa pessoa tem capacidade, sim, tem condições, sim, para obter entendimento do que Deus está querendo comunicar com ela a nível de salvação. Mesmo que ela não tenha conhecido, ela vai ser condenada. Mesmo que nunca ninguém pregou para ela, ela vai ser condenada. Porque a justificação é somente pela fé. E nós entendemos que quem não conheceu, quem não teve acesso às informações do Evangelho, é porque não teve importância ou alguém que estava próximo a ele não pregou para ele. Deus não vai pagar essa conta. De novo, não. Por isso que é importante a igreja pregar e anunciar essa verdade. Mas o cara que está do outro lado lá, que teve condições físicas, mentais, psicológicas, financeiras, geográficas, não importa, nada isenta ele dessa culpa, que o condena agora, e que só Jesus pode salvá-lo. Mas se você tem essa dúvida, eu estou te respondendo aqui. Se houver uma criança especial na tua família, se houver uma criança especial, uma pessoa especial próxima a você, não vá querer impor regras, princípios de fé para ela, sendo que ela não tem entendimento nem para saber quem é ela, ou condições físicas para poder ter esse entendimento. Tá? E a compreensão que eu tenho como pastor e como estudioso da palavra de Deus, é que ela está salva, independentemente do que ela faça, do que ela é.
Porque ela não responde pelos seus sentidos, ela não tem liberdade de escolha, ela não tem consciência. Nasceu sem consciência. Fui claro com você? De que Deus cobra então, pastor? A fé de quem tem condições para ter acesso e compreensão da palavra de Deus. Quem testifica diz amém. Amém, Jesus. Então esses caras que estão se isentando de tratar sobre a incredulidade ou ausência de fé como um problema dos últimos tempos, como um problema generalizado do século, é óbvio que eles têm interesse com isso, ok? E não é patológico não, até porque a palavra de Deus diz assim: olha, esse cara aí não creu, ele não creu porque ele não tinha condições, ele não creu porque ele não quis crer. E ninguém vai subir lá para explicar a história dele para o divino, porque o divino vai dizer: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque culpado é você e todos aqueles que não pregaram para você. A fé não vai ouvir esses caras. Por isso que o processo tem que ser vivido agora, não deixe para a última instância, tem que ser vivido agora, porque eu e você temos condições sim, de corresponder à altura desse chamado de salvação. Amém ou não? Amém. Porque você já usou essa mente, esse coração e esse corpo para o diabo. E agora tem dificuldades para usar para Cristo, por quê? Porque eu estou doente, porque eu estou com problema, porque isso e porque aquilo. Essa história na fé, Deus não aceita. Para você esse recadinho aí. Lê o texto de João 12:37. Lê de novo, começa de novo, irmão. Você está muito mole, filho. Lê de novo. Amém. E mesmo feito sinais diante deles, ainda não creram nele. Amém? Deixa o pastor falar sobre fé aqui rapidinho. Fé, ela não tem como existir sem a fidelidade de Deus. A fé do homem é aquilo que responde e está sustentada pela fidelidade de Deus. Mover-se com atitude subjetiva de confiança, com fé, não é possível se Deus não se revelou com palavras, com sinais, através de ações intermináveis. Confiar, obedecer, receber, acreditar, é uma palavra confortável para nós, mediante o que Deus já fez por nós. Eu não vejo a fé como uma exigência extrema, dificílima, porque eu entendo que aquilo que Deus revelou e fez por mim é muito mais difícil do que eu tenho que fazer com Ele agora. Deus te pedir, te chamar para uma confiança, para uma obediência, para uma fidelidade com Ele, é muito barato, perto do que Ele precisou fazer por nós, sem merecermos. Então isso é interessante, antes de tratar sobre a incredulidade, que se a Bíblia está falando sobre fé, ela está falando sobre fé porque está sustentado pelo que Deus revelou. Ele não está pedindo aqui, olhe bem, para você acreditar em coisas invisíveis, para você acreditar em coisas inexistentes, para você acreditar em coisas ficciosas, sobrenaturais, miraculosas. Nós estamos falando de história, nós estamos falando de criação, nós estamos falando de coisas que Deus revelou e fixou na humanidade e na história do homem, que são incontestáveis, mesmo que sejam insondáveis, são verídicas, estão a olho nu para serem vistas. Deus revelou com sinais, ações, palavras e obras, com essa credibilidade, com esse propósito, de que quando os homens descobrissem do que Ele é capaz de fazer, do que Ele pode fazer, todos viessem a Ele crendo nele. Então esse conceito de que fé se baseia nas coisas que você não vê. Pelo amor de Deus, eu não posso admitir uma coisa como essa. Ninguém está servindo um Jesus invisível aqui. Ninguém está crendo num Jesus que não pode ser visto aqui, pelo amor de Deus.
Nós temos rastros espalhados por aí do que ele fez, do que ele pregou, do que ele falou, do que o seu pai criou. Você é uma prova disso, você é uma imagem disso. Deixa eu dizer uma coisa para você: incredulidade detona ateísmo, sabia? Que incredulidade detona ateísmo. A ausência de fé é ateísmo. É descrença total, irmão. Mas sabe, eu não tenho fé. Ora, você não tem fé por quê? Porque Deus não é fiel, então. Quando você fala que você não tem fé, ou é acusado porque você não tem fé, se você não reconhece, está querendo dizer que Deus é infiel. E que o que Ele revelou não é suficiente para você ser crente. Não, eu não tenho fé, melhor dizendo. Não é porque Deus não revelou, é porque eu não presto. A melhor coisa que tinha que ser dito aí e falado aí por alguns. Mas é muito importante. Ele mesmo operando sinais na frente deles, perante os seus olhos, eles mesmo assim não criam nele. Isso quer dizer o que para nós? Que, querendo ou não, a fé é uma disposição harmonizada com aquilo que Deus propõe. É uma disposição harmonizada com aquilo que Deus fala. E se você não se agrada do que Deus fala, muito mais ainda vai se agradar do que Ele faz. Amém ou não? Amém, Jesus, ou não? Amém. Abre o texto. Romanos capítulo 3, verso 3. Amém? Então a ideia de um Deus fiel, que chama homens a ter fé nele, isso sim é verdadeiro, tá? Porque Deus é fiel, nós fomos chamados a crer nele. Essa história de crer naquilo que os olhos não podem ver, há uma parte invisível daquilo que Deus nos promete, pastor, sim, mas há muito mais para confirmar, assistir, presenciar, testemunhar de fatos verídicos, de coisas invisíveis que ainda não estou vendo, como o céu, por exemplo. Eu nunca estive lá, mas o que eu tenho aqui agora, marcado na minha história e na história dos homens, me dá credibilidade para crer que esse propósito vai chegar ao seu estágio final. Amém ou não? O que eu tenho do mundo para assistir, das pessoas para conhecer, do que eu vivi, do que a Bíblia afirma que está se cumprindo, já soma o suficiente para mim. Crer até que o inferno existe, que o céu existe, e tantas outras coisas que são invisíveis e que nós temos que crer. Então o meu desafio da fé não é crer no que é invisível, é admitir o que já se cumpriu, o que já aconteceu, o que está acontecendo, porque o problema realmente vai ser isso. Aí pela frente da pregação nós vamos descobrir. Mas lê o texto de Romanos capítulo 3, verso 3 em voz alta para o pastor, por favor, em nome de Jesus, vai. Vou chegar aí. Amém? Incredulidade, incrédulo, expressa dois vocábulos bíblicos que detonam como desobediência, rebelião, obstinação, teimosia, tá? Então a ausência de fé, a falta de fé, não é um déficit físico, tá? E quando entra no mérito espiritual, não é um probleminha, não. A incredulidade é tratada como uma vertente conspiradora e rebeladora contra Deus, tá? Incrédulo ou incredulidade na Bíblia é tratado como conspiração, como inimigo da fé. Eu não sei se todos sabiam disso aqui. Ah, coitadinho, não está com fé, tem pouca fé, coitadinho. Não, filho, coitadinho não. Você vai mudar essa palavra hoje aí, ignorante. Não tem coitadinho nessa história, não. Se o cara não está com fé e está tendo problemas em gerar, produzir esse sentimento com Deus, é porque ele tem uns capeta aí que não saíram
é que ele tem uns demônios dentro dele aí, sarado, que precisa ser repreendido. Que nós vamos falar o nome disso já. Amém ou não? Amém, Jesus ou não? Então Paulo, quando ele foi entrar na questão, no mérito da incredulidade, tá? Ele diz o seguinte: a incredulidade do homem não desfaz a fidelidade de Deus. Por mais que você seja incrédulo, eu seja incrédulo, nada desse fator de ausência de fé vai mudar o comportamento, ou então a forma como Deus julga as coisas e vem julgando as coisas. Deus permanece fiel, por mais que eu e você não tenhamos essa fé. O que isso quer dizer, pastor Daniel? Quer dizer que a obra continua, ele continua vencendo, ele continua triunfando, ele continua conquistando, ele continua salvando quem quer, ele continua operando as suas maravilhas, independente se você tem, se você dá ou não o seu apoio pessoal. Você está pensando que você é o bonitão da balachita? Que é o gostosão, que Deus só está olhando para você? É mais ou menos isso. Deus vai sentir falta de mim. Toma cuidado para ele não colocar outro no teu lugar, rapaz. Você está pensando que você está com essa moral aí, é? Mas o Senhor vai esperar por mim. O céu vai parar. O tempo vai parar só porque ele agora está confuso. O neném. Só porque agora ele está com problemas espirituais. O céu parou. Silenciou. Ninguém mais fala lá em cima. Todo mundo está aguardando o pastor Daniel aqui, lá no alto agora. O meu servo está com problemas espirituais, sabe? Ele não sabe se ele crê em mim ou não, se ele me larga ou fica. Tadinho, coitado, judiação. Porque a fidelidade de Deus, ela é constante, nós corremos o risco de ficar para trás. Porque a fidelidade de Deus não se abala, nós corremos o risco de perder o lugar. Porque Deus é fiel, nós perdemos o risco, aliás, corremos o risco até de sermos revelados aqui hoje. Amém ou não? Amém. Então, filho, não se prenda nessa coisa de que você vai orar e o sol vai parar, tá? Não prenda essa coisa não. Eu vou orar, o sol vai parar, você vai ver. Entendeu? Deus vai se sensibilizar por mim. Não é, as coisas não agem assim. Deus não opera dessa forma. Ele precisa de um elemento importante na tua vida, que é a confiança, é a crença nele, a obediência, a fidelidade. Invista nisso. E nós vamos ter um Deus operante na nossa vida, porque é a promessa dele, ele é fiel para cumprir. Mas não queira chamar a atenção dele como você chamou do teu pai, da tua mãe, fazendo beicinho, rixinha, coisinha daqui, coisinha dali, que você vai para o inferno mesmo, filho. Não queira pensar que ele vai sentir tua falta, que ele vai vir correr atrás de você. Por favor, me aceite, me leve com você. Eu morro por você de novo se você quiser. Porque ele não vai. Quem tem que apelar e se humilhar aqui somos nós. Amém ou não? Aquela história de que Jesus precisa de aplausos, sabe? Aquela coisa que ele precisa de público gritando o nome dele. Jesus, Jesus, Jesus. Entendeu? Isso é tirado lá da Disney, filho. Da verdade bíblica, do que a Bíblia fala sobre ele. Quando ele começa a perceber que o ar está meio estranho, que as pessoas estão meio estranhas com ele, com interesses paralelos, aquela coisa toda maliciosa, ele pega, se retira do meio deles e vai orar com o Pai. Ele rejeita esse público, ele não quer esse tipo de gente. Valeu o evangelho que você vai descobrir quem é Jesus. Aí você vai entender uma coisa. Então é mais fácil eu me humilhar, orar, clamar, investir em obediência, ser fiel a Ele, do que fazer benção dentro da igreja, achar que eu estou sendo injustiçado, e isso aqui chamar a atenção de Deus porque eu estou triste, porque eu estou magoado, porque eu fui ferido na minha honra, fui machucado, estou sem autoestima. Nada dá certo na minha vida. Nada acontece de bom para mim. Você não vê, mamãe? Nada dá certo em mim. Nasci para ser um verme, um maldito. Vai, continua se rebaixando.
Enquanto você se rebaixa, tem gente que vai lá e se humilha e ganha a bênção com ele. Vai lá e obedece o que ele manda e ganha graça com ele. Mas quando você fica aí nesse blém, 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 nesse blém, o que tem aí dentro de você é um demônio que não quer se converter. Pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, Senato. Bom, se Deus é fiel, então a melhor coisa é nós crermos. Amém? Se Deus é fiel, então a melhor coisa é nós atendermos o que Ele pede. O melhor caminho realmente é nós obedecermos e amá-lo acima de todas as coisas e fazer tudo aquilo que Ele gosta. Esse é o caminho da graça e da resposta, da vitória, do triunfo. É o caminho da glória. Ande nele, percorra nele. E não queira tratar o teu problema, se você é um incrédulo ou tem problema com ausências de confiança no teu coração ou dúvidas dentro de você, não queira tratar isso como uma coisa patológica, irmão. Você é um cara tão sarado, olha você. Tem tanto cabelo na cabeça. Tem um olho tão grande, uma boca tão enorme, né? Que nem a historinha do lobo lá e da Chapeuzinho Vermelho. Entendeu? Já fez tanta tramóia, tanta coisa, já se embaraçou para defender teus interesses com tantas coisas, já se comprometeu, já contou tanta história, tantas inverdades, para se manter. Agora, quando os desafios relacionados à fé chegam para nós e os obstáculos também, eu não sei não, eu acho que eu não vou dar conta, sabe? Por que isso? Por que aquilo? Por que acolá? Aí é que está a questão. A incredulidade, ela não existe na vida do homem para apontar para um lado que ele não tem, tá? A incredulidade existe na vida dessa pessoa para apontar para um lado de Deus e do Senhor Jesus que ele não aceitou. Não está tratando de um pedaço faltando dele, alguma coisa faltando na sua vida física, espiritual, etc. Mas um complexo chamado rejeição. Esse camarada tem tendências a se rebelar, ele tem tendências a conspirar, tem tendências com indisciplina, tem tendências à desobediência, obstinação, teimosia. Qual o problema dele? Incredulidade. A igreja está atendendo e diz amém. Está compreendendo e diz amém. Amém. Quem é o incrédulo? O obstinado, teimoso, rebelde, o que conspira contra a fé. Não é o coitado, nem a judiação, nem o tadinho, nem aquele que está passando por provação. Ele tem sérios problemas de implicação com a palavra, com a verdade. Ele tem sérios problemas com Jesus, com o que se propõe por intermédio dele. Então lá no texto de Romanos 11:30, agora nós vamos para ele. A incredulidade não desfaz a fidelidade de Deus e o evangelho permanece triunfante mesmo que homens não creiam, tá? Mas em compensação, lá em Romanos 11:30 diz que o incrédulo pode ser rebaixado a qualquer ato de desobediência vivida por um ímpio. Lê o texto, Romanos 11:30. Amém? Incredulidade é desobediência, desobediência é incredulidade. E quando aparece alguma ausência de fé ou falta de fé no exercício da igreja, no exercício do crente, o que a Bíblia deixa claro aí? Deixa claro que esse camarada está reduzido, enquanto ele não tratar essa situação, ele está reduzido a qualquer outra situação de pecado vivido pelo mundo. Ele está rebaixado a outros tipos de pecado que o mundo faz. Não é porque ele é incrédulo que é diferente do que prostitui, é diferente do que adultera, é diferente daquele que mata, é diferente daquele que rouba, porque essas classificações e divisões, quem fez foi o mundo, a Bíblia não faz. Pecado é pecado e ponto final. Já vou entrar no mérito já do pecado pior. Mas aí, Paulo diz, esse pecado
rebaixa qualquer um crente aqui hoje no mesmo nível do incrédulo e do ímpio, das coisas que eles cometem e fazem também. Então eu tenho um problema relacionado à crença, relacionado à obediência, à fidelidade com Cristo, mas eu quero tratar aqui como uma tribulação, um problema que eu posso, na verdade, superar com oração, com a ajuda da igreja, com a intercessão, e eu vou te provar biblicamente que não basta só isso não. Porque a incredulidade, ela é nada mais do que um sentimento de ausência de fé resultante de um camarada que não concorda com aquilo que o Evangelho fala. Como é que eu vou resolver o problema desse indivíduo aí orando por ele, se ele tem problemas sérios com a regra, com a doutrina e com a verdade de Cristo? Não tem solução para esse camarada. Eu tenho para mim que a incredulidade não tem cura se a pessoa não admitir e não mudar. Isso não se resolve com oração não, tá? Isso resolve ali, quebrando eu, se arrependendo. Aqui, com mãozinha levantada para o céu, alguns cultos atrás, aí um irmãozinho aqui trouxe um ex-cristão que agora é ateu. Eu te pergunto aqui, você que está aqui nessa noite, como que um cara que um dia foi batizado, congregou na igreja, participou da igreja, vira ateu de repente? É o que mais nós estamos assistindo acontecer. Pessoas que estiveram dentro do cristianismo, assumindo, não crerem nem que Deus existe. Como que se explica uma coisa dessa aqui? Deus passou a ser infiel e oculto, passou a não se revelar mais, ou o que ele revelou não é suficiente? Aí é que está. Então lá no texto de João 3, verso 31 ao verso 36, que foi um texto que eu dei o culto passado aqui inclusive, eu quero que a igreja leia esse texto, são 4 versículos aí, 5 né, que eu quero que vocês leiam em voz alta, por favor, em nome de Jesus, para entrar exatamente agora na questão de que a incredulidade não só rebaixa qualquer crente a um ato de desobediência igual ao ímpio, como também traz penalidade de condenação eterna, sem Deus querer se ele peca outra coisa ou não. João 3, verso 31, pode ler. Confirmou que Deus é verdadeiro, e aquele que Deus enviou, pois Deus lhe dá Espírito sem medida. O Pai ama o Filho, e todo aquele que crê no Filho, mas todo aquele que rejeita o Filho, pois sobre ele permanece, quem testifica diz amém. E lá em João 8, 24, mesmo texto que diz, Jesus pregando aqui agora, que diz, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, se não crerdes em que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Bom, olha só, Jesus está colocando a incredulidade como sendo o pior pecado, e trazendo uma condenação de Deus para com o incrédulo, que Deus não vai se preocupar nem se o cara erra moralmente falando de acordo com o Evangelho ou não. Só o fato dele não crer, dele não confiar, dele não aceitar que Jesus é verídico, que Ele é verdadeiro, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é a propiciação dos pecados, o holocausto vivo da sua iniquidade, que Ele é a verdade, que Ele é a luz, que Ele é o caminho. Só o fato da descrença já está sobre ele uma penalidade de condenação, independentemente se ele é bom ou mal. A incredulidade é tratada biblicamente como o pior pecado. O fato de não ter fé é a pior coisa para você, filho.
Você que fica se gabando aí, porque faz as coisas certinhas. Se você não é crente, se você não é uma pessoa crente em Jesus, e quando eu falo crente, eu falo de tudo. De nada vale a tua moral. Porque o evangelho é para ser obedecido pelo crente. O primeiro passo que Deus pede para o homem se salvar, não é dele ser justo, mas dele ser um crente. Então por que o pastor Daniel coloquei aqui a incredulidade como um pecado ignorado pelas igrejas? Porque a maioria acha aí que a santidade é um exercício que combate só os pecados capitais. E por evangelho, a maior superação de um homem na salvação de Deus é conseguir admitir Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e declarar sobre Ele sua obediência. O resto você enfia no bolso e vai para outra religião, porque talvez você vai ter mais sucesso na tua glória. Porque aqui nesse evangelho, você sem ser um crente com Ele, você pode ser um justo, que aqui você não tem valor nenhum. Não vai ser usado para nada aqui, a não ser para enfeite. Olha, ali nós temos um irmão idôneo, muito confiável, uma pessoa muito certa, sistemática, faz tudo direitinho, responde a tudo, obedece a tudo, e faz tudo, e tudo, e tudo, e tudo. Daí, se o Espírito Santo fala nesta igreja, nós vamos descobrir que esse cara tem simpatias extremas com o Santo Expedito. Nós vamos descobrir que ele tem simpatias extremas com Augustinho. Nós vamos descobrir que ele tem simpatias extremas com outro santo, picareta desses aí que já foram canonizados pela igreja. Ah, toma vergonha na cara, rapaz. Certinho, corretinho, sistemático, periódico. E ele vai se crescendo, e ele vai achando que ele tem condição por isso, e ele vai querendo tomar a igreja por isso, e agora ele quer ser líder, e agora ele quer ser pastor, porque ele acha que ele está mandando no pessoal todo aí, porque ele é o cara mais moralmente correto aqui, mas não tem convicções cristãs, somente morais, religiosas. Por exemplo, se eu tratar com ele de que Jesus ele tem uma natureza divina, ou seja, que ele foi existente a partir de um nascimento virginal, sobrenatural, tá? De que ele não é filho de Maria nem de José e nunca teve genealogia, que ele é o Deus encarnado. Lá dentro fica lá o capeta que está dentro dele dizendo assim: mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu não sei se isso é verdade, mas será que Jesus não pode ter sido somente José e Maria? Será que ele não foi um simples carpinteiro? Será que muita gente teve problema com isso? Eu não consigo ver o Salvador, eu vejo o filho do carpinteiro. Eu não consigo ver o Messias, eu vejo o filho de José e de Maria. Mas não tem como a gente admitir como irmão, ele tem problemas com essa parte de Jesus. Pois é, filho, quem tem problemas com esta parte e outras que relacionam aos princípios de admissão, está condenado. Tá? Um incentivo que eu estou te dando hoje aqui, você que tem tara por santificação, tá? Vai ser espírita, vai ser macumbeiro, abre uma escola de filantropia, vai lá fazer boas ações com os pobres, vai e faz uma estátua lá no meio da Praça da Fé, no meio da Praça da Sé ordinário, põe na tua cara, manda acender vela para você, tá? Estou escrachando mesmo. Você quer ser santo, coroinha? Quer ter auréola? Quer ser vestido de branco? Quer vela branca sendo para você, meu filho? Quer todo mundo sendo assim? Bispo, apóstolo, santo de Deus, homem de Deus. Você quer isso para você? Quer rosa vermelha? Quer aplauso quando você entra? Tá bom para ser macumbeiro, idólatra, católico. Qual o desafio dessa igreja aqui hoje? Chamar as pessoas para a fé,
para esta aceitação, aonde Jesus ele entra para ser tudo aquilo que ele é. E lá em João 16:9, o Senhor coloca a incredulidade como pecado primário. Mais um texto para provar o que eu estou falando aqui, para ninguém achar que eu estou sensacionalizando. Tá? Porque tem muita gente que quer colocar gente boa no céu, mas não quer colocar o incrédulo no inferno. Você entendeu? É uma coisa estranha. Daí eu vou falar que é patológico o safado mesmo, né? Eu vou falar que ele tem síndromes mesmo. Lê o texto de João 16:9. Isso, fala de novo. Fala de novo. Ele deixa claro que o Espírito Santo ia nos convencer do pecado. Do pecado, porque eles não creem em mim. Jesus colocando a incredulidade como pecado primário. O pior. O mais condenativo. Se nós temos um problema de pessoas aqui envolvidas com pecados morais, que não conseguiram se libertar, mas creem em Jesus, a esperança delas conseguirem se arrepender e se reconstruir. Amém ou não? Ô Senhor, me ajuda, eu não consegui. Vai, filho, luta aí que Deus vai te dar vitória. Vai repreendendo o diabo, o capeta aí, que uma hora isso aí vai ser desovado em nome de Jesus. Mas filho, você já pegou esses caras que querem ser santo? Que querem ser corretinhos? Daí você vai falar para ele: olha, eu vejo, não sei, eu olho para você, eu vejo algum pecado. Você não anda fazendo besteira por aí? Não, tudo ele faz certo. Mas se eu disser para ele que ele não é crente, ele não vai gostar. Porque para ele o conceito de ser crente é ser correto. E a Bíblia diz que o conceito de ser crente é crer em Jesus, irmão. É sair da condenação de Deus, é o escape, é o livramento da condenação de Deus, nós crermos nele. Será que você não entende isso? A Bíblia entende que quem crê nele, uma hora ou outra vai ser transformado. Mas quem não crê já está condenado. Você pode ficar dando aula de princípio dentro da igreja, que esse cara não vai abandonar a iniquidade, porque não tem libertação e salvação para ele, com ausência de fé. Por isso que a incredulidade é o pecado maior e mais preocupante dentro da igreja. E não pode ser tratado como um déficit espiritual, mas como uma maldade, uma vertente maldosa, conspiradora, rebelde, insistente, soberba, porque é assim como a Bíblia trata. É assim como a palavra do Senhor trata. Vamos abrir aqui, entendeu? Um clamor pelos nossos amados irmãos que estão tendo problema com a fé. Pelo amor de Deus, filho, vamos pedir para Jesus quebrar os vasos aí de orgulho, porque o problema dos caras é que eles não querem se converter. Não é um déficit, não. Déficit é outra coisa, não é isso que eu estou pregando aqui hoje. Amém? Amém, Jesus? Abre a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 10. A hora que você enjoar do que eu estou pregando aqui, você me avisa que eu paro. 1 João capítulo 5, versículo 10. Pastor, estou de saco cheio, para pelo amor de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 10. Pode ler esse texto em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Amém? De todos os pecados, a incredulidade é tratada como uma das vertentes mais perigosas, porque ela afronta diretamente a veracidade de Deus, sendo um dos pecados mais hediondos segundo a palavra de Deus. Seria mais ou menos assim: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor agora como uma adúltera que perante a lei de Moisés eu merecia ser apedrejada, e aqui estão os meus acusadores, mas eu estou aqui diante do Senhor para saber qual é o parecer do Senhor em relação ao que eu pequei. Ele olha para a mulher, depois que os acusadores foram embora, diz o que para ela? Mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Depois daquilo eu tenho para mim que essa mulher se converteu, quando ela soube o quê? Que o Senhor Jesus tinha condições de salvá-la e recuperá-la da sua situação deplorável, quando conheceu o seu amor. Então, de primeira mão,
a expectativa da história dessa mulher, o que me traz é que ela teve outras e outras chances do Senhor de aumentar essa devoção, esse amor, essa fé em relação a Ele. Já os outros, que não queriam admitir, não sei se os irmãos leem a Bíblia aqui, o Evangelho deixa claro isso, a junta dos tradicionais, a junta dos intelectuais, a junta dos religiosos, a junta desses pessoal todo que, na verdade, guardavam a nacionalidade mais do que a fé, a maioria deles se manteram conspiradores até a morte de Cristo. Não houve solução nenhuma solução para eles. Eu não vi nenhum dessa junta melhorar, ou então mudar. Se eu estou sendo aqui radical, então a Bíblia também é. Os irmãos aqui conhecem no Evangelho algum incrédulo que se converteu? Pode existir ali alguns que tiveram dificuldades imediatas de crer, mas não permaneceram incrédulos. Eu não sei que nome eu daria a isso então. Dúvida, incredulidade, coisa séria. Dúvida nós podemos ter, incredulidade não. Todos que se mantiveram nesse sentimento não mudaram e assumiram matá-lo como solução de suas vidas. Isso quer dizer que se você tiver problemas relacionados à fé, de admissão, de fidelidade, de obediência, de adesão e anuência pessoal ao que Jesus é ou ao que Ele prega, acho bom você resolver isso logo, porque o resultado, o desfecho disso na tua vida, ou então na minha, vai ser a conspiração contra Cristo. Não tem outro caminho. Para aqueles que alimentam e sustentam dúvidas nos seus corações, a incredulidade é sim um mal que atinge a sociedade e a igreja, e está sendo tratada como uma questão de problema físico, religioso. Mas a Bíblia tratando como sendo o pior pecado. Resolve essa situação que você tem com Cristo aí. Porque se você não resolver, acontece isso aqui. Se cumpre a maldade e a ira de Deus sobre a tua vida. E Deus não vai levar em relevância nem se você é bom ou ruim. Porque você já não presta pelo fato de você não crer. Em Apocalipse 21, verso 8, a incredulidade tem um alto custo para quem quer entrar no reino de Deus. Lê, Apocalipse 21, verso 8. Oh, meus irmãos, pelo amor de Deus, você está lendo um texto importante. Lê alto, firme. A situação é mais ou menos essa aí. Apocalipse 21, 8 está colocando o incrédulo dentro de uma mesma sala com um monte de bandidos. Amém ou não? Amém ou não? Amém. É mais ou menos o seguinte: uma pessoa é presa porque roubou uma banana do cacho do feirante. Foi lá, pegou a banana, descascou na frente do cara, ele não pagou. Daí o policial veio prender o cara, pegou ele e levou para a delegacia. E quando chegou na hora de prender esse camarada, botou ele dentro de uma cela com um monte de bandido que fez coisas horríveis perante a lei dos homens. E ele vai ficar lá, mais ou menos assim como a igreja quer tratar a incredulidade. Um cara que só tem um probleminha, sendo condenado junto com gente que fez coisas horríveis. Daí o Evangelho diz não, o incrédulo não roubou uma bananinha sem pagar. O incrédulo é o pior, daquele que prostitui, daquele que mata, daquele que rouba, daquele que mente. Ele está na mesma sala e é o pior dos que Deus vai condenar. Porque esse cara desprezou Deus, ele tornou a fidelidade de Deus uma desonra.
A revelação de Deus é uma coisa imprópria. As coisas que Deus fez, Ele ignorou. Ele pisou no sangue da aliança, ultrajou o Espírito da graça, como disse Paulo, a carta de Hebreus. Sabendo que Jesus morreu por ele, ele continuou pecando, mesmo assim, tornando a morte do Senhor uma coisa vã. Tem muita gente que vai pensar que é injusto. O incrédulo está dentro de uma cela, junto com pessoas que cometeram pecados horrendos, hediondos em relação à moral. Mas a Bíblia quer deixar bem claro, ele é o pior de todos. Você ia aceitar isso? Porque é lógico, você quer tratamento, como se você tivesse problema físico. E não tratar a tua incredulidade como sendo o pior pecado. É lógico, pastor, que eu sei que muita gente aqui não está concordando com o que eu estou pregando. Que ele quer que a igreja fique ali. Não, irmão, receba a fé, receba a fé, receba a fé. Toma a fé. Toma a fé, toma a fé. Eu sei que eles querem isso. Toma um copo d'água. Toma mais outro copo d'água. Vamos orar e tomar mais um copinho d'água. E para e toma água, e para e toma água. Uma hora você vai ter fé. Pode ter certeza. Se você não tiver, eu vou ter fé por você. E nós vamos se ajudar. É comunidade de bandido. Entendeu? Jesus morreu por ele. Deus deu tudo para ele poder ser um crente. Ele está querendo dizer o quê? Que agora ele não tem fé porque não tem confirmações suficientes. Então Deus é infiel. Não, nós estamos à disposição para dizer aqui nessa noite que Deus é tanto fiel para colocar o incrédulo dentro de uma jaula com outras pessoas tão iguais ou piores como ele. Então resolve a situação. Eu estou fraco. Fraco, isso quer dizer o quê? Eu estou fraco. Está querendo dizer o quê? Eu estou fraco. Virou galinha? Da Angola? Sabe, eu estou fraco. Mas fraco do quê, irmão? Estou fraco. Ora por mim. Daí você vai investigar fraquezas espirituais. O crente passa por tribulação. Ele passa por dificuldades. Ele tem momentos também de dúvidas relacionados a ele e ao que ele precisa fazer. Mas descrer de Jesus e do que ele pede e do que ele é, jamais. Olha, eu tenho dúvidas como pai, eu tenho dúvidas como profissional, eu tenho dúvidas como ser humano, dúvidas que eu quero dizer o seguinte, de escolhas práticas da vida, que a gente amadurece, que a gente aprende tomando porrada, você entendeu? Mas coisas relacionadas à fé eu não posso ter, porque senão eu estou nesse trecho aí, eu estou qualificado nessa condenação aí, eu estou dentro da cela com os bandidos, e sou colocado como pior. Sabe, eu creio que Deus existe, mas eu não tenho tanta certeza de Jesus. Filho, nós não temos solução para você, filho. O Evangelho não tem solução para a tua vida não, enquanto você não ser um crente em Jesus, você está perdido, você está condenado, você está arriscado, você está separado, você não tem direito nenhum com Deus aqui. Mas tem gente que quer, não, ser amigável, condolente, compreensível, psicólogo com essa cisma, com esse probleminha aqui. Eu olho para ele e não vejo ele um salvador, eu olho para ele, eu vejo ele filho de José e Maria, o carpinteiro. Ele fez milagres, ele fez prodígios, mas eu não estava lá para ver. Eu não testemunhei nenhuma dessas coisas. Disseram que ele ressuscitou, mas se pegaram o corpo e sumiram com ele. Eu não estava lá, e o anjo não falou comigo, eu não sou Maria. E começa a alimentar tudo isso, e fazer tudo isso, e começa a arquitetar e gerar um edifício baseado exatamente em quê? Em quê? Em dúvidas e incertezas relacionadas ao Salvador, a Jesus e ao que Ele pede. Daí a Bíblia vai lá e diz, olha, e mesmo ele fazendo sinais perante esses caras, faz promoções de prodígios, trazendo sobre eles uma sabedoria tal, mesmo assim eles não criam nele. Mateus 13:58 deixa claro que a incredulidade também é um alto custo, rouba oportunidades com Deus,
pois impedem também os homens em serem curados. Lá em Mateus 13:58 diz a palavra que o Senhor não conseguiu fazer milagres de tanta incredulidade que existia ali em Nazaré. Quem testifica diz amém. Amém. Quem testifica diz amém. Amém. Quem é crente aqui diz amém. Amém. Calma, calma. Não é paixão de Cristo, calma, né? Daí o pastor, eu tenho uma coisa importantinha para te falar aí. Sabe, hoje eu vou num culto lá, que tem um homem de Deus pregando lá, hein? O homem abre a boca, sai fogo, entendeu? No paletó tem fogo, nos olhos dele tem fogo. O cara revela a placa, revela a SIC, revela a RG, revela tudo, rapaz. Você precisa ver, você entra, ele chama você pelo nome. Eu me encantava com isso, hoje eu não me encanto mais não. Se me chamar de Daniel, eu mando investigar, peço para o FBI investigar, vai saber desse cara aí. Por que ele sabe meu nome? Porque ele andou mexendo no Google. Entendeu? Porque hoje para ter profeta assim está difícil, hein, meu filho? Daí meu Senhor vai, se depara com a incredulidade e se sente impotente em relação a ela, porque Deus opera de acordo com a fé dos outros. E não faz milagre nenhum. Agora ele quer vir em pleno século 21 e resolver a situação dos incrédulos com a fé dele, o boiadeiro. Agora ele quer tocar o gado de Jesus com a fé dele. Se você não tem, eu tenho, eu vou orar e vai acontecer na tua vida. E até hoje na escola dominical aqui no seminário, o pastor falava isso. E se não acontecer, eu rasgo a Bíblia, como se a Bíblia fosse dele. E se ele tivesse direito sobre essa verdade aí. Isso é uma afronta para a verdade do Senhor. Se as pessoas não estão tendo fé, que elas não tenham fé e sejam notificadas. Porque a fidelidade de Deus não pode ser reduzida por pessoas que têm problema com a fé. Se elas estão desprezando a revelação de Deus, o que Deus já deu por consistência de testemunho a elas para serem crentes, elas precisam ser notificadas. E não pode ter condolência com esse povo não. A Bíblia não dá, eu vou dar. Ô meu Senhor, tem gente aí não entendendo o que o Senhor está falando. Quem é essa gente? É aquele povo ali, ó. Eles estão botando a mão na cabeça, fazendo assim, assim. Estão demonstrando que não estão conseguindo. Daí o Senhor fala assim, uma informação para vocês, não estão conseguindo porque eles não querem se converter. Eles não estão conseguindo porque eles não querem ser crentes. Não é porque eles não estão tendo inteligência, por mais que o evangelho tenha uma parte intelectual, não é, o problema deles não é intelectual não, o problema deles aí é dureza, soberba, orgulho, por isso que eles dão de mané, de coitadinha assim, sabe, coisa assim, sabe, é a primeira vez que eu ouço, olha que impactante, nossa, que palavra dura, né? Duro, o pastor fala muito difícil, né? É muito assim, indecifrável. Tem umas palavras que ele fala, não tem razão para que falar essas palavras, não é? Toma cuidado com esses caras aí. Não? Já olha, já no olhômetro identifica, é um capeta nato. Porque o que me converteu foi saber que Jesus morreu por mim. Que Ele deu a vida por mim e agora eu tenho que viver por Ele. O Evangelho é simples, simples para ser entendido. Para de dar de mané que o teu problema incrédulo não é o déficit físico e mental ou espiritual que você tem. É porque você não aceitou Ele. Entendeu? Você aceitou Jesus naquelas igrejas lá. Entra na minha casa, entra na minha vida com comida, bebida, roupa, dinheiro, casa e mulher. A hora que você entrou no cenáculo, que você entendeu que para Jesus entrar, ele tem que entrar com o evangelho, que é a mudança de vida, daí você começou a coçar essa cabeça aí e esse galo. E nós já estamos ligados em você, qual que é o teu problema. Lá em Mateus, aliás, Marcos, né? Capítulo 6, versículo 6, diz a Bíblia o seguinte: o Senhor se sente indignado, maravilhado, tá? Que tem algumas Bíblias que estão maravilhado, mas é indignado com a incredulidade deles. Maravilhado é meio esquisito, né? Ele está, ai que maravilha esse povo, não está incrédulo, ai que delícia, ai que bênção, né? Maravilhado não pode ser, é indignado.
de tamanha que era a incredulidade deles. Amém, cenáculo? Amém ou não? Olha, meus irmãos, qual tipo de oração para esse povo? Gente, vamos orar para esse povo se converter e se arrepender, pelo amor de Deus, para ter um pouquinho de carne nesse coração, porque o que resto que tem é só pedra. Senhor, quebra esse vaso, quebra esse coração duro, quebra esse picareta, esse safado, Senhor, entendeu? Arranca tudo dele, faz ele virar miserável, porque quem sabe assim, ele não escuta a palavra, Senhor, atropela ele, quebra ele no meio, Senhor, porque é a solução para salvar essa alma. Oraram assim por mim. Entendeu? Agora eu estou orando por eles e eles não gostam. Entendeu? Não, eles fazem assim para a incredulidade. Irmãos, vem cá, eu sei que o irmão está tendo problema com a fé. Vamos fazer uma campanha? Eu vou fazer uma campanha para o irmão. Sabe, Deus, Ele vai entrar com providência. Deus vai fazer uma providência na tua vida. Eu creio que o Senhor vai te dar uma providência. E fica só na providência. Eu estou desconfiado que a providência deve ser a mãe que adotou esse indivíduo aí, não é possível. E a providência, a providência, a providência, a providência. Chama ela que eu quero conhecer. Só falam na providência? Lê o texto aí. Romanos, aliás, capítulo 11, verso 20. Esse texto, irmãos, o pastor eu me maravilho. Lê o texto aí bem alto. Sabe, como que Paulinho era abençoado, né? Tem gente que quer subir lá no céu e fala que quer encontrar Moisés. O pastor, eu quero encontrar ele aí, depois do meu Senhor. Dá um abraço nesse irmão, porque o que esse cara me ajudou como pastor, nas inspirações que o Senhor deu para ele, é uma coisa tremenda. Lê o texto aí, Romanos 11, 20. Amém. É, meu irmão, é muita gente aqui querendo fazer o que Paulo estava denunciando aí, colocar judeu no céu, porque é de Israel. Você pode colocar judeu lá no tempo de Salomão, que o Macedo criou, filho, mas colocar no reino do céu porque é de Israel, você vai para o inferno junto com esses caras aí, porque eles têm um déficit com a fé, hein? Daí Paulinho vai lá e resolve o problema da consciência. Minha gente, esse povo aqui de Israel que não aceitou Jesus, é um galho que Deus tirou, para colocar outro no lugar. Lembra do que eu te falei? Esses camaradas que estão com problema em relação à fé, a Jesus e a obediência a Ele, é isso aí, ó. Romanos 11, 20, são quebrados para dar lugar aos incrédulos e gentios. Nós fomos agraciados com a salvação de Cristo pela desobediência deles e pela incredulidade deles. Amém ou não? Sobrou mais lugar na Irmandade. Ô filhão, você que tem uma fascina por Abraão e Moisés, você não vai querer pular para Jesus, que é o melhor caminho e mais excelente? Não, eu vou ficar com Moisés e com Abraão aqui esquentando a chapa. Quem sabe eu pulo amanhã para Jesus? Ok, então sai fora que eu vou tomar o seu lugar porque Deus mandou, tá? Enquanto você fica lá em Israel, lá no Monte Sinai, esperando uma segunda tábua dos 10 mandamentos, entendeu? Eu peguei aqui lugarzinho aqui na videira e vou ser enxertado no teu lugar, tá bom? Vou ser enxertado no teu lugar, José, tá? José do Egito. Senão meus irmãos aqui chamados José vão ficar nervosos comigo, né, irmão José? Vão pensar que o pastor está falando com eles aqui, né? Tá bom, Isaac? Tá? Enquanto você fica aí namorando o Monte Sinai, esperando o Mar Vermelho se abrir, você fica esperando Moisés descer de lá. Peguei um lugarzinho aqui na videira aqui, e o Senhor fala assim para mim: pega, ele não quer, senta no lugar dele. Enquanto ele fica lá, babando na genealogia, querendo deixar a barba crescer para poder entrar, entendeu? Na Irmandade Judaica, poder participar dos cultos do tabernáculo, entendeu? Enquanto ele vai lá na rua do Oriente Médio, comprar aquele chapeuzinho para pôr na cabeça, entendeu? E um terno preto para sair por aí e ver se consegue um emprego.
Nós pegamos um lugarzinho aqui na videira aqui, e podemos ser chamados de imundo, miserável, gentil, pecador, e Jesus nos ama mesmo assim, porque aqui quanto mais você crê, mais Ele te limpa, mais Ele opera. Aleluia, meu santo Senhor, meu santo Jesus. E lá em Hebreus capítulo 3, verso 11 e verso 12, diz a palavra, amém, que esse alto custo também farão com que eles também não entram no descanso da salvação. Lê, capítulo 3, verso 11 ao verso 12. Amém, amados? Então não é santidade, é fé. Diz fé. Diga fé. Fé é santidade. A palavra santidade, ela está na união com Cristo, ela não está na vida correta. Pelo amor de Deus, se liberta disso, tá? Tenho que ser correto. Não, eu tenho que ser crente. Não, eu tenho que ser justo. Não, eu tenho que ser crente. Tenho que jejuar 40 dias e 40 noites. Não, eu tenho que ser crente. Tem irmãos aqui que jejuam 2 horas. E por causa da fé superam aqueles que jejuaram 40 dias e 40 noites, que já se tornou a quadrilha de Ali Babá. Os 40 dias e 40 noites dele. Ele jejua 2 dias. Tem irmãos aqui que tem idade, tem problemas de saúde, tem diabetes por causa de velhice. Não vão ser impedidos de entrar no reino do céu, porque eles jejuam 7 horas, 8 horas por dia. Pastor, eu tenho condições de jejuar só 3. E isso, irmão, fica na graça essas 3 horas aí, tá bom. O irmão é crente. Você é crente, irmão. Então fica tranquilo, porque o recorde você já bateu diante de muitos incrédulos aí que negaram ele. Faz o teu melhor, dá o teu melhor. Se o teu melhor é isso, Deus sabe. Agora, medindo força e esforços, até onde você consegue ser reto, justo e íntegro. Você está querendo o quê? Tomar a coroa do Salvador ordinário? Me perdoem, viu, irmãos? Eu estou falando para o incrédulo, tá? Está querendo disputar o cajado do Senhor? Quer ser pastor agora no céu? Quer virar santo? Beato? Quer ser canonizado? Entendeu? Sabe que esses caras, você toma cuidado com eles, irmãos. Porque eles chegam dentro da igreja pregando isso, mas lá fora, principalmente os homens, são uma moça. Chegam aqui pregando santidade, lá fora vira travesti. Eu já estou cansado desses caras aí. Entendeu? Entra aqui, parecem machos, terno e gravata, pelo amor de Deus, eu estou, hein? E entram pregando santidade, costumes e ritos e aparência, mas lá fora bate na mulher, é canalha. Toma cuidado. Agora, eu não vejo uma igreja lutando para ganhar crentes para Jesus. Eu não vejo, irmão, você vai me desculpar, eu não vejo pastores lutando por almas serem salvas por intermédio do princípio da fé. Eu não vejo. Esse evangelho, dá para você entender? Eu vejo uma igreja preocupada com os gays, com os homossexuais, como se fosse o único pecado da terra. Tem pastores acusando os gays de sodomia e de pecados para condenação, e são divorciados. Qual a diferença entre o homossexual e o divorciado para o evangelho? Não é o mesmo inferno que eles vão? Mas por que essa moralidade? Porque a igreja é hipócrita, a igreja é suja. Da mesma forma como as pessoas se vestem, como elas se apresentam, para mim isso não tem valor nenhum. Pode ser bom como pode ser ruim. Mas esse sentimento por Jesus, pelo amor de Deus, isso é colocado no Evangelho como uma coisa tão importante, tão fenomenal, tão ímpar, tão primordial, que as outras coisas boas podem até ser desconsideradas por Deus. Se você tiver essa, Ele vai arranjar uma solução para aquelas lá. Mas se você não tiver essa, aquelas outras que também você se embaralha, não tem cura. Sabe aquele povo que anda por onde Jesus passa e vai, pega nos pés dele e diz para ele: Senhor, eu me contento com as migalhas que caem da sua mesa. Não tem mais isso, irmão.
O que eu meço hoje das igrejas é um nível superior. Não tem mais humilhação, não há mais quebrantamento. Todos estão com esse sentido de que não tem mais nada do que se redimir e se arrepender. É como se tudo tivesse certo. Ninguém chora, ninguém se humilha, ninguém, nada. E o Cenáculo da Fé também. Só quer dizer o quê, pastor? Eu quero dizer que perante Ele, todos nós devemos nos derramar. Sempre. Porque essa salvação, ela anda de acordo com a justiça de Deus e não com a justiça dos homens. E perante ela não tem santo, só tem miserável. É isso que a fé me ensina, você entendeu? Que por mais que eu faça as coisas corretas, verdadeiras, íntegras, idôneas, sem a fé eu não sou nada. Sem a fidelidade de Deus eu não sou ninguém. Eu estou sustentado por ela. Estou sustentado pelo que Ele fez, pelo amor de Deus. E se Ele tirar isso de mim, quem eu sou perante Deus? Um moribundo que merece a condenação. O justo viverá da fé. O justo viverá dele, do que Ele fez. Você entende isso? Por isso que muitas pessoas que tendem a querer pegar e buscar a perfeição, tendem a cair lá na frente, porque elas não vão conseguir alcançar. É a mesma coisa que você querer cumprir a lei. Muitos tentaram cumprir a lei e não conseguiram, e por isso faliram. Nós não temos essa competência. Então, pelo amor de Deus, não queira medir força com Ele. Você precisa dEle. Precisa da fé. Mais do que as ações corretas. A fé vem em primeiro lugar. Eu creio no meu Senhor. Com todas as minhas fragilidades, com todas as minhas falhas, com tudo que sou, com tudo que tenho feito, eu creio no meu Senhor e ainda creio que é a solução para aquilo que eu não consegui resolver. Eu acho que é assim que o crente vive todo dia. De esperanças relacionadas ao que Jesus pode fazer por ele, se ele crer. Ele não crê na igreja, ele crê no Jesus que fala dentro dela. Ele não vem atrás de homem, ele vem atrás do Salvador. Amém, Jesus? É isso. E por incrédulo, todas as coisas que Deus revela são insuficientes, sempre. Ele não se contenta com nada, sempre está faltando algo para ele. Deus pode trazer tudo, até coisas mais preciosas. Mateus 12, 38, 39, o Senhor trata isso daí. O incrédulo sempre estará à espera de alguma coisa. E o que Deus precisa fazer a mais para que ele creia? Mateus 12, verso 38 ao verso 39, estou encerrando o Cenáculo da Fé. Pode ler, bem alto. Amém? O que Deus precisa fazer mais do que a morte do seu filho para que eles creiam nele? O que Deus precisa fazer mais do que o Evangelho fala para que as pessoas possam crer nele? Você tem uma resposta para me dar? Hã? Você que tem dificuldades com a fé, o que Deus precisa fazer a mais do que Ele já fez para você poder ser um crente? Você espera por alguma coisa? Ele não vai te dar. Sabe, eu espero que as coisas que aconteceram lá na Bíblia aconteçam aqui na igreja. Nem todas vão acontecer. Não que Deus não possa fazer, mas que as coisas acontecem de acordo com a fé. Então pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas independentemente disso, baseado no que Ele foi, no que Ele fez, eu preciso andar de acordo com isso. Aconteceram coisas na minha vida impactantes, mas muitas que estão aqui não. Mas eu não dei o descrédito para a fidelidade de Deus até então. Já foram suficientes para mim. Mas o incrédulo é uma coisa gozada. Ele vai buscar. E Deus até ajuda e tenta estimular.
mas ele não consegue vir. Por quê? Porque não é disso que ele precisa, de uma prova, de uma revelação consistente. O que na verdade ele precisa é que Deus mude o seu parecer. Que Jesus mude a sua missão, ou a sua figura, ou o seu propósito. Que é o que na verdade as igrejas fizeram para o cristianismo crescer. Elas mudaram a genética do Evangelho, o gênero do Evangelho, transformaram tudo isso e elaboraram uma outra igreja com uma outra missão, com outro propósito, para poder lotar e fazer gerar público. Porque se fosse levar em consideração o que eu estou te pregando hoje aqui, o que a igreja vem pregando aqui, o cristianismo não estaria hoje dentro do conceito popular como está. Estaria vivendo dificuldades, porque nós vivemos a ápice da rejeição mundial, humana, moderna, globalizada. A iniquidade já é uma personificação do caráter dos homens dos últimos tempos. O anticristianismo, o movimento anticristão já é um perfil da política mundial e também social. Nós temos tendo sérios problemas com a igreja, mas não está por quê? Porque a cara mudou, a igreja mudou de rosto, mudou de missão, mudou tudo. Então atender a demanda da incredulidade, está aqui meu Senhor, se a cruz não te satisfaz, se ela não te completa, se ela não alimenta as tuas perspectivas com Deus, outro sinal maior do que esse Deus não vai dar. Ou você ama Jesus pelo que Ele já te fez, ou então você não vai ter solução e nem cura para a tua descrença. Então a melhor coisa o que é? Voltar lá para trás, aonde Ele foi moído pelas nossas transgressões, e nos render a esse apelo, ao invés de querer ficar criando cismas, dúvidas e alimentando tudo isso, para querer dizer que Deus ele não foi completo na revelação. Há coisas relacionadas ao Apocalipse que estão diante de nós. Há verdades do futuro que Jesus revelou, que nós estamos vivendo a cada dia mais, de maneira perceptível, e isso não convence eles a se converterem, a se arrependerem. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Eles ferem a igreja, eles maltratam a igreja, eles ferem o Espírito Santo, eles blasfemam contra o Senhor, eles recriam o conceito do Evangelho, eles recriam o conceito da fé, eles são conspiradores. A apostasia é o pior mal já existente. Você não percebe o comportamento desse povo relativo a Cristo? Eles não têm sentimento, eles não têm coração, eles não têm amor pelas coisas sagradas de Deus. Você adverte, você fala, você prova na Bíblia, você mostra e mostra de novo. Eles não querem ler, eles não querem analisar, eles não querem pensar, eles não querem refletir, eles atropelam tudo isso, ignoram tudo isso, para continuar sendo o que são. Me sensibilizar para esse público? Não me sensibilizo. Não tenho pena de gente incrédula. Não intercedo por gente incrédula. Não oro por incrédulo. Não perco meu tempo para jejuar por nenhum deles, a não ser por aqueles que não tiveram a chance, por aqueles que não foram amados, ou não sabem que foram. Agora para esses caras que ficam aí, conhecendo a verdade e arranjando uma forma de sair pela tangente, como inocente ou como vítima, esses caras não têm um sentimento para eles não, filho. Parou na minha frente, eu passo por cima desses caras aí. Qualquer, me dá um sinal, me dá uma prova. Já disseram isso para mim aqui de púlpito aqui. Lê a minha placa. Qual é o meu signo? Qual é o meu SIC? Fala o meu endereço que eu vou saber se você é profeta. Ah, rapaz, vá para os quintos dos infernos, endiabrado, incorporado, demônio. Nós não estamos falando de mim, nem dele, nem dela, mas daquele que morreu por você. Você quer que eu dê provas para você aqui? Deixa Deus falar aí, filho. Se Deus quiser falar o teu SIC, Ele vai falar o teu SIC.
Mas se Deus não quiser falar, não tira o mérito da fidelidade de Deus. Sabe esses caras que estão no culto? Deus falou, chega no final do culto, porque não teve revelação com ele, Deus não falou. Sabe, não veio uma revelação direta. O que você quer de direto? Sem vergonha. Você já sabe quem você é. Por que Deus tem que ser direto? Deixa para aquele que não teve oportunidade. Deixa para aquele que não teve chance. Você já teve um monte de chance. Sem vergonha. Safado. Você já está cansado de saber. Já leu esse evangelho umas 300 vezes. E agora está nessa picuinha. Dá-me um sinal. Dá-me um sinal. Dá-me um sinal. Eu quero um sinal. Mazarope. Deixa aquele coitadinho que está na rua lá, desgraçado, judiação, que não sabe que Jesus é bom, que Jesus é poderoso. Mazarope. Entendeu? Isso é vergonhoso, irmão. Nós temos gente que é batizada nessa situação. Gente que está aqui, safado, que está aqui dentro aqui. Só esperando a hora da gente tomar um bote e cair. Querendo assistir a gente para querer dizer que ele está certo, ver a desgraça acontecer, para ele sair dizendo, está vendo? Eu falei, que aquele pastor era o diabo. Filho, independentemente se eu seja ou não, a fidelidade de Deus continua a mesma. O evangelho é o mesmo, não vai mudar nada. Tudo que eu estou usando aqui é do meu Senhor. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos aí, meu irmão.